Olá, tudo bem? Você sabia que manter a natureza pertinho da gente também é uma forma de terapia? Isso porque as plantas deixam o ambiente mais leve, natural, inclusive elas purificam o ar da nossa casa, do local de trabalho. No De Bem com Você de hoje, você vai entender por que a jardinagem pode ser um hobby bem saudável. Quando você se dedica ao cuidado com as plantas no dia a dia, regando, adubando, cortando as folhas secas e por aí vai, você também está distraindo e relaxando a mente. A atividade pode ser uma ótima terapia, principalmente para quem tem rotina de trabalho muito estressante e cansativa. Considerado uma forma de lazer, o cuidado com as plantas também exige conhecimento. E para aprender mais sobre o assunto, contamos com as dicas da Ana, engenheira agrônoma apaixonada pela natureza. Para começar, ela falou sobre os cuidados com as plantas que dão flores. E elas são plantas que elas precisam de um certo cuidado, porque se elas estão florescendo, eu tenho que dar um aporte maior para elas de adubo, de regas, eu tenho que estar sempre observando, porque elas estão tomando sol, que vai também captar a energia delas, então eu preciso estar dando uma atenção maior com a adubação. Frequência de rega, horário e quantidade ideal de água também foram esclarecidas. Nunca regar no sol alto do meio-dia, né? O ideal é regar antes das 10 da manhã, dependendo do horário de verão, antes das 9 ou depois das 16 da tarde, né? Sempre mantendo um horário cada vez mais longe do pico. Quando a gente rega no sol muito alto, né? Vamos dizer, vou fazer a rega, o único horário que eu tenho é 1 da tarde. Está muito quente o ar, o sol está muito forte, a água, quando eu rego, a água cai na folha e ela fica em cima. O raio solar atravessa aquela gota e queima a folha. Então, às vezes, as manchas aparecem da planta e as pessoas acham, tá com uma doença, tem um bichinho que veio. E não é isso, foi simplesmente uma rega em horário inadequado. Planta de sol pleno, o ideal é a cada 2, 3 vezes por semana, tá? No mínimo. Por quê? A partir do momento que eu tiro uma planta do ambiente natural, eu tenho que cuidar dela, né? É que nem uma criança, eu tenho que cuidar, eu tenho que também fazer, né, de preferência, fazer com que a planta fique cada vez mais autossuficiente. Mas quanto menor a planta, mais exigente ela fica. Uma planta mais alta, maior, ela vai ter uma necessidade menor de rega. Uma planta baixinha eu vou ter, porque o sistema radicular dela é muito pequeno. Fáceis de cultivar, algumas plantas não precisam de exposição direta ao sol. Por isso, são ideais para compor a decoração de interiores. Ana falou sobre os cuidados com essas espécies. Olha, a planta de sombra, ela já está num local que ela já está privilegiado, né? Então não tem tanta necessidade de água, mas pelo menos 2 vezes por semana. Uma outra dica bem legal é observar as folhas das plantas. Elas demonstram alguns sinais. Quando é uma planta de folhas mais macias, molinhas, como o lírio da paz, a folha tende a olhar para o chão, ela aponta o chão como que mostrando para a gente que, olha, eu preciso de água no meu pezinho. Então ela faz isso, elas mostram para a gente. O antúrio, que tem uma folha um pouco mais dura, ele fica mais pálido, ele perde, né? Porque a primeira coisa que acontece é ele ficar meio pálido do sentido. A folha vai pender também. O pendão da flor ou da folha tende a arcar. Com todas essas dicas, fica muito mais fácil cultivar algumas plantinhas. Afinal de contas, cuidar das plantas no dia a dia é uma forma de manter a mente relaxada e o corpo mais ativo. O lírio da paz é uma boa sugestão para quem está pensando em começar. A Zamioculca é sucesso absoluto para quem mora em apartamento, por não gostar de sol direto. Além disso, ela é de fácil cultivo. E quando pergunto a mudança positiva que o cultivo das plantas oferece... Nós somos da natureza, nós somos meio ambiente. O meio ambiente não está lá longe. Nós somos natureza, eu também sou natureza. As plantas são natureza, os animais. Quando a gente tem um contato com elas, a gente está também se beneficiando. Eu costumo dizer para psicólogos, psiquiatras, pessoal que trabalha com a saúde, que eles sempre tenham plantas dentro dos ambientes de trabalho. Então as plantas, elas têm um poder de restauração.
Quantas dicas legais com essa reportagem. E como tem muito assunto para a gente conversar sobre cuidados e cultivo das plantas, eu fiz o convite e ela topou participar também com a gente aqui no estúdio. Ana, tudo bem? Tudo bom, Gisele? Muito obrigada pelo convite, viu? Nós que agradecemos. Ana, na reportagem nós falamos sobre o lírio da paz e a zamioculca, que são plantas fáceis, de fáceis cultivo, né? Mas muitas pessoas gostam das suculentas. Quais são os cuidados com as suculentas? Bom, as suculentas elas precisam de mais claridade, mais sol, né? E menos água. Então, assim, eu posso ficar até 10, 15 dias sem regar uma suculenta. Não devo, mas eu posso ficar. Então, assim, aquelas pessoas que viajam muito, pessoas que são mais desligadas, então elas podem ter uma boa saída. Falo também as pessoas que estão começando a cuidar de planta, ainda não está muito lembrado, falo, põe no reloginho para despertar, para se lembrar de fazer isso. Mas as suculentas, de modo geral, são plantas boas também para começar um verdadeiro plantel. E a gente consegue condicionar elas conforme o tamanho do vaso, né? Porque tem aquelas suculentas pequenininhas, mas dependendo do tamanho do vaso, elas se alastram. Normalmente elas crescem muito. Às vezes a gente vê, né, uma rosa de pedra, por exemplo, bem pequenininha, está num vasinho pequenininho. A planta começa a crescer, o correto é que eu comece a aumentar o tamanho do vaso, sim. Ótimo. E nós temos também a lavanda e a gardênia, que elas costumam perfumar o ambiente. A gente tem imagens aqui. Por favor, Matheus, coloca pra gente. Essa é a gardênia, né? Isso. É uma arvorezinha. É um arbusto, né? Arbusto. É possível cultivar ela no vaso? Sim, com bastante cuidado. Na terra, né, no chão, é mais fácil da gente conseguir esse resultado. Veja bem, é uma planta de sol pleno, então eu tenho que dar condições para que ela tenha realmente esse florescimento em abundância. Então a gente precisa caprichar no adubo, né, fazer uma adubação mais constante, a rega sempre no solo. Nunca, né, na planta? Nunca na planta. Principalmente nas flores, principalmente, né? quando floresce, né? O ideal é que a gente não faça rega nelas, nunca. Toda planta que tem flores, eu não devo regar a florzinha, sempre o pezinho ali. Isso, exatamente. A base, né? Até vou te dar um exemplo, né? Assim, período de orquídeas, as orquídeas, quando elas florescem, eu tenho que tomar o máximo cuidado para não regar. Porque as flores, às vezes, são muito sensíveis. Uma chuva... Pode apodrecer. Isso, é muito rápido. Então, o ideal é que não se molhe a folha. Tá certo. Nós temos que chamar um intervalo, mas antes disso, deixa eu só mostrar para vocês aqui a lavanda, né, que a gente ficou devendo. Olha que maravilhosa. E tem no vaso também. A próxima foto, em um vaso amarelo, que eu amo essa cor. Ficou lindo o arranjo. Mas, depois do intervalo, a gente fala sobre os cuidados com a lavanda. A gente volta já já. Fica aí. Estamos de volta. Ter plantas dentro e fora de casa é uma maneira de se reconectar com a natureza. As plantas deixam a casa fresca, são capazes de nos ajudar a controlar a ansiedade, nos acalmar e filtrar o ar que respiramos. Para entender como cultivar as plantinhas, o De Bem com Você de hoje recebe a engenheira agrônoma Ana Maceu. Ana, antes do intervalo, a gente ficou devendo para o telespectador uma explicação sobre uma plantinha que pode ser cultivado em vaso também, roxinha, perfumada, maravilhosa. Coloca aqui a imagem pra gente, por favor, Matheus. Olha lá, linda! Quais são os cuidados com essa planta específica? Olha, a lavanda de sol pleno também, muito medicinal, excelente para acalmar. O óleo essencial dela é muito bom, usado para acalmar a mente, a pele até, né? Então ela tem aí ela também... é muito utilizada no cosmético, né? Sabonete de lavanda. Muito, por conta do perfume. Shampoo. Então é uma planta de sol pleno, ela é do Mediterrâneo, então ela gosta de altitude, mas ela também vai bem numa praia, por exemplo. Por isso que as cidades aqui do Vale do Paraíba geralmente têm as plantações, porque ela gosta de lugares altos. Exatamente, como Cunha, Campos do Jordão, Santo Antônio, tem os lavandários, né? Isso, que bacana. Porque elas gostam da altitude, né? Bom saber. Então, se eu colocar um vaso na minha janela, em um andar alto do meu apartamento, beleza?
Sim, teoricamente o seu raciocínio tá indo porque bem. eu tenho uma que eu preciso trazer para casa e aí eu estou pensando nessa possibilidade, mas ótimo. Mas é de sol pleno. Sol pleno. Tá? Então, assim, ela precisa de E a pelo rega? menos 6 horas de sol por dia. Né? Menos do que isso, ela nunca vai ficar tão bonita, tão vistosa. E a rega dela? Ela gosta de pouca água. Só no Pouca pezinho. água, mais basicamente no pé. E ela pode ser regada até todos os dias. Porém, ela não gosta de excesso de água. Ah, ótimo. Bom, e agora mudando um pouquinho aqui a espécie das plantas, as rosas. Todo mundo tem uma memória afetiva com uma rosa, né? Na casa da vovó, na casa da titia. Eu já ouvi falar várias vezes que rosas exigem muita água, é verdade? Olha, é mais ou menos isso, pelo seguinte, ela gosta de sol, ela é de sol pleno, ela gosta de água, porém, não nas partes aéreas dela, ela gosta de água só na terra. Só na raiz. Então, a gente pode regar, é um caso que vai contra todas as outras orientações. Eu posso regar a roseira no meio-dia. Sol a pino, 2 da tarde, 11 da manhã, mas somente na terra, pezinho. no pé. E em cima não, na parte aérea nunca fazer a rega das folhas nesse horário, né? Porque como ela gosta de água, porém só nas raízes, aí eu não vou ter excesso de água, que vai ocasionar possíveis problemas de fungo, bactéria, né? É possível também cultivar ela nos vasos? Sim, com certeza, dá muito florescimento nesse período, nesse local também. Ótimo. Bom, e as orquídeas são verdadeiras aliadas para a decoração. Delicadas, charmosas, elas se adaptam em vários ambientes. Quais são os cuidados específicos com as orquídeas? Olha, orquídeas, elas gostam de meia sombra, meio sol também, né? Levando em consideração que as flores, de modo geral, são de sol. Porém, elas precisam de muita umidade, mas nunca com excesso. Então, aqueles vasos furadinhos são próprios para eles, né? É justamente o que seria a minha próxima pergunta, né? Qual que é o vaso ideal para as orquídeas? Porque a gente vê muito esses vasos furadinhos, né? Porque ela não pode ter excesso de água nas raízes. Aí a raiz sai. A raiz sai, é um espaço que é para água escorrer. Então, por exemplo, eu tenho uma orquídea e eu vou regar. Eu posso, inclusive, colocar ela dentro de um tanque com água, dentro de uma bacia, deixo ela lá, ela vai parar de soltar a bolinha, aí ela tá legal e eu posso tirar, tá? Olha. Eu não posso ter o excesso que fique lá 2, 3 dias. Eu tenho que regar e a água tem que totalmente passar por ela. Sair total. E uma das coisas que a gente vê também, ainda no assunto orquídea, a gente tem mania de, nos lugares, né, encontrar as orquídeas grudadas nas árvores. Não sei se é a palavra certa, grudar a orquídea, não, é colocar ela ali, né? Tem que tomar algum cuidado, cobrir a raiz com uma manta de repente, ou só amarrar já é suficiente? Olha, são várias situações, cada caso é um caso. Mas eu tenho orquídeas em casa que está da árvore direto, sem nada, né? E na parede eu consigo colocar, Na né? parede? Então, assim, os orquidófilos ficam doidos quando a gente fala isso. Mas eu consigo ter flores, inclusive. Quando a orquídea está bem grande, se a gente põe na parede direto, né? Numa parede de jardim, que eu posso regar a planta, a água vai descer, eu praticamente não tenho manutenção daquela planta. Mas ela tem um sistema radicular que faz com que ela se mantenha. Então, assim, vem uma chuva, vem um passarinho, e vem o vento e traz... Então, está chegando matéria orgânica, eu estou fazendo a adubação da planta a partir da natureza, ela mesma se encarrega. Ótimo! Bom, e além das flores, as plantas como folhagem sempre fazem um belo jardim. Muito popular, as samambaias dispõem de uma grande variedade de espécies. São mais de 12 mil existentes no mundo, mais de 2 mil apenas no Brasil. Ana, quais são os cuidados com a samambaia? Porque eu já tentei cultivar e eu não consigo. Então, onde tem orquídea, também eu consigo ter samambaia. Então, veja bem, é o mesmo local. Mesmo processo. Mesmas condições climáticas, né? Então, uma área sombreada, com bastante umidade. Samambaias também não gostam de água em excesso. Ela também precisa drenar a água, né? Então, é uma área mais sombreada. Eu posso regar todos os dias, desde que a água escorra. E por ela ser verde, simplesmente, uma adubação só de nitrogênio para que ela fique mais forte, mais vistosa, o tom verde dela para que ela cresça naturalmente. É possível cultivar dentro de casa? É possível, dentro de garagem, varanda, numa sala, né? Eu preciso tomar cuidado só para não estar muito próximo de janela, muito clara,
né? Mas o Meia ideal, luz, ela gosta de meia luz. Exatamente. Ótimo. Bom, e agora também a gente vai falar sobre as pragas, né? Que na maioria dos casos são insetos que sugam as folhas das nossas plantinhas. Mas é possível a gente fazer um controle natural dessas pragas? Sim, a gente precisa lembrar até que assim, todos os remédios que a gente compra em qualquer lugar, em qualquer loja de planta, para nós também nas farmácias, são remédios que vieram da natureza. Então a gente tem que lançar mão do que tem, a natureza está dando para a gente. O meio ambiente tem tudo que nós precisamos. Então, por exemplo, para pragas, né, insetinhos, pulgão, cochonilha, esses bichinhos estão sempre rodeando os jardins, os nossos vasos, podem significar que eu tenho algum desequilíbrio naquele vaso. Enquanto você fala, tem algumas imagens. Por favor, coloca aqui pra gente. Olha lá, ó, algumas pragas. Pode ir trocando, que são bastante, tá vendo? É assim eu consigo identificar que tem pragas nas minhas plantinhas. Sim, as lagartinhas passaram por ali, né? E aí, qual que é de repente, o processo natural que eu posso fazer para acabar com essas pragas? Eu não tenho um produto que, né, natural que eu possa fazer para todos. Tem algum produto que a gente pode usar de forma natural? Olha, para as lagartas especificamente, tem um produto que é de controle biológico, a gente encontra em todas as lojas de plantas e assim, só morrem as lagartinhas realmente. Ah, não prejudica as plantas? Não prejudico nenhum passarinho, porque os produtos antigamente que os nossos mães, os pais usavam, as lagartas comiam aquela planta com o produto e o passarinho que comesse aquela lagartinha que caiu no chão porque morreu, virava uma cadeia e aí ia passando para cima. E hoje nós temos esses produtos que são de controle biológico. É só pedir na loja produto lagarticida de controle biológico. E aí não vai ter esse problema. Ótimo, então tá bom. Bom, e tem muitos outros assuntos para a gente conversar aqui sobre as plantas. Eu sou apaixonada, né? E acredito que você em casa também deve ter uma plantinha aí. Então fica com a gente que a gente tem mais dicas depois do intervalo. Estamos de volta. Cuidado com as plantas é tema do programa de hoje. E além de cultivar plantas ornamentais, como as espadas de São Jorge, suculentas e flores diversas, você também pode montar uma horta caseira, com frutas, legumes, verduras e diferentes vegetais. Essa, inclusive, é uma ótima forma de se alimentar de maneira mais saudável. Você consome os alimentos que são orgânicos, pratica um hobby relaxante. Ana, antes da gente falar sobre essa questão de é possível fazer uma horta dentro de um apartamento, em casa, no jardim, mas no segundo bloco a gente estava conversando sobre os fungos, né, que prejudicam as nossas plantinhas. E a Ana, a gente tem receitas caseiras para passar pra gente. Eu quero saber qual receita que é essa. Legal. Vamos colocar aqui a imagem da plantinha com isso. Esse é inseticida, né? Então essa planta está muito atacada, ela precisa ter realmente um controle maior. O que a gente pode usar? Um inseticida natural, feito em casa. Nós podemos fazer com fumo. Sabe aquele fumo de rolo que a gente compra lá no Mercadão? 2 dedinhos de fumo de rolo, né? Vai dar aí quase por volta de 5 centímetros para 1 litro de água. Poxa. E aí deixa descansar, mas eu vou te passar a receitinha direitinho, bonitinha, e todo mundo vai poder fazer em casa. Depois eu pulverizo? Só pulverizar a planta depois que esse produto descansar uma semana. Aí a gente pulveriza e uma vez por semana também a gente vai fazendo o controle. E assim, a intenção nunca, né, de controle natural não é matar, não é acabar com o problema, mas é reduzir, porque faz parte da natureza, está no meio ambiente. Faz parte da cadeia, né? Isso, exatamente. Então a gente reduz a quantidade, né? E a planta vai entrando em equilíbrio, por consequência, aquele bichinho vai parar de ficar lá. Ótimo. E tem uma outra receita também que você comentou aqui nos bastidores com camomila. Isso mesmo. Sabe aquela camomila? O que a gente usa no chá? Para fazer o chá. Para fazer o chá. A gente pega a camomila, deixa de molho, sem ferver, não preciso ferver. Deixo de molho 24 horas de um dia para o outro e de vez em quando eu dou uma misturada nela ali. Aquele material depois eu coo, né, passo num coador de papel, pode ser, né, como de café, e aí eu já está pronto para fazer a pulverização. Aí é para fungo, bactéria, para possíveis doenças. E eu posso usar isso inclusive nas hortas, todas essas receitinhas. Ótimo, então vamos falar agora sobre horta, né? Já passou o assunto dos fungos. Ana, é possível, qual a dica para começar uma horta dentro de um apartamento, por exemplo, que é um espaço geralmente que as pessoas ficam mais condicionadas ali? Tá.
Olha, o ideal é que a gente procure, né? Se a pessoa tiver uma varandinha, é o ideal. Mas, assim, muitas plantas de horta, de jardim e de cozinha funcionam bem próximo à cozinha mesmo. Porque você está perto da água, não esquece de regar, né? Tá sempre Uma horta, ela mexendo precisa ali. estar sempre com a rega em dia. Preciso realmente estar tendo esse cuidado. Uma outra coisa que também é interessante é que tenha uma certa circulação de ar, até porque se tiver algum bichinho, alguma doencinha, o vento dissipa. Já leva. E há uma certa insolação também. Então, nessas condições a gente consegue ter. Então, procurar, né, um posicionamento da janela que tenha realmente um pouco mais de claridade. Claridade, água. Isso. Conversar de vez em quando, não custa Nossa, nada. isso é o que mais a gente precisa fazer todo dia. Fala um bom dia com a plantinha, vai, não Exato. dói nada. Mas vamos lá, Ana, agora nós falamos sobre a questão de ter uma horta em casa, né? Cultivar essa horta em casa. Vasos com frutas, está cada vez mais comum, né? Vasos com árvores frutíferas. A gente tem aqui algumas imagens. Quais os cuidados? Olha, plantas... Olha que linda amora. Tá linda, linda, Nossa. linda, linda. Plantas que vão dar flor e fruto, eu preciso estar sempre colocando matéria orgânica. Tem mais algumas aqui também, olha. Morango. E essas plantas dão para ter em casa também. Em vasos. Em vaso. Como está esse morango, a gente consegue numa varanda, próximo de uma cozinha também. Perto da claridade. Exatamente. Já o pessegueiro já é um porte maior, aí eu preciso de um espaço maior, mas vai muito bem em varanda também. A rega também, mesma coisa, bastante água. Olha, vaso eu tenho que tomar bastante cuidado porque o excesso vai ocasionar problemas de fungos e bactérias. Entendi. Então, assim, tem que ter um prato, uma boa drenagem, o vaso tem que estar montado de um jeito que a água realmente desça, para que não dê excesso naquele material. Ótimo, então já percebemos aqui que dá para ter horta, dá para ter árvores frutíferas em casa. Bom, voltando a falar de plantas ornamentais, existem algumas plantas muito bonitas, mas que são perigosas e podem ser prejudiciais aos seres humanos e aos animais. Elas são encontradas frequentemente em jardins e parques, pois muitas apresentam uma extrema beleza. Nós temos algumas imagens aqui, Ana, dessas plantas. Bico de papagaio, é uma das mais utilizadas. Das mais utilizadas, mas eu não sabia que ela é tóxica. Então, ela solta um leite, que é aquele leite que é um problema. Olha só, essa é a espada? Essa é a espada de Santa Bárbara, né? Essa faixinha amarela nela é a de Santa Bárbara. Também é tóxica, temos que tomar cuidado, com as crianças, né? Os cachorros, os gatos. Os animais, eles, assim, normalmente, né? Eu até costumo falar bastante sobre isso, porque os animais, eles têm um sistema, instinto, um mecanismo, né? Que fala, ixi, ali não. Então, se ele vai lá e mexe a primeira vez, porque ele é uma criança, depois ele não mexe mais. Agora, a criança humana não tem mais isso, então nós temos que ter a responsabilidade... Ficar de olho. De ficar de olho. Vamos lá, tem mais algumas aqui. Comigo ninguém pode, o só nome o já nome. diz. Não precisa falar mais nada, mas é linda. É linda, é linda, é linda. Tem uma também. Maravilhosa. Vamos lá, qual que é a próxima? Ai, coroa de Cristo. De Cristo. Era muito comum, antigamente, Sim. a gente encontrar essas plantas em praças públicas, aquelas cercas vivas, e hoje já não tem mais. É porque está proibido em área Por urbana, lei, né? Esse tipo de planta, por conta desse leite que ela solta e por conta da grande quantidade de espinhos. Mas você pode ver que a flor dela é linda, É muito né? bonita, é né? Muito bonita. Tem mais uma outra imagem mais pertinho da flor. Mais flores Vamos ver se ainda. tem mais alguma outra planta. Ah, essa daqui. A espirradeira também, ela é tóxica. E para os cachorros também. Nossa, e ela é bem perfumada. Ela é muito ornamental. Então, a gente que é paisagista, a gente quer usar muito, né? Essa daí, a recomendação é que a gente use mais dentro das casas, né? Para que a gente não tenha realmente problemas. E por fim... E a lança de Ogum também, parente da prima de parente da espada de São Jorge, da espada de Santa Bárbara e da mini espadinha também. Mas como elas crescem para cima, a probabilidade de um animalzinho, agora realmente com as crianças, a gente precisa ficar atento, né? Cuidar das plantas no dia a dia também é uma forma de movimentar mais o corpo. Caminhar, regar, plantar sementes, fazer bercinhos na terra e por aí vai. Um adendo aqui, bercinhos, né, Ana? Nada de falar, vou fazer uma cova para minha plantinha. Ai, excelente. Bercinho, né?
Mesmo que não seja um exercício tão intenso, com grande gasto calórico, não deixa de ser uma forma de trabalhar os músculos do corpo. Além disso, né, gente, a nossa mente fica mais focada, concentrada no que estamos fazendo naquele momento, ajudando a aliviar o estresse e a ansiedade. Depois de conhecer tantos benefícios como o cultivo de plantas, eu imagino que você, que ainda não tem uma plantinha em casa, depois da nossa conversa, deve começar a cultivar uma, né, Ana? Tomara! Estamos aqui para isso, Essa é a nossa torcida, né? Essa né? é a nossa torcida. Ana, muito obrigada pela sua participação, foi ótimo. Eu que agradeço, foi um prazer, uma alegria. Opa, volta mais vezes. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais. Até a próxima!